Fala aí, Nação Azul. Finalmente, quem estava sumido resolveu aparecer, dar as caras. Só que, pelo menos no meu modo de ver, na minha interpretação, sabe, é uma fala totalmente manjada, repetitiva. Infelizmente, eu não achei que ele trouxe nada de novo pra gente. E querendo ou não, por mais bem aceito ou rejeitado que ele seja, o Sérgio Santos Rodrigues é o cara que tem a caneta na mão e que deveria passar, de certa forma, uma confiança e um conforto para toda a torcida nesse momento que vai vendo o Cruzeiro se perder, né, mês após mês. O Cruzeiro hoje se encontra à deriva. Então, esse pronunciamento que o Sérgio Santos Rodrigues deu agora no fim da tarde poderia ter sido muito mais proveitoso, ou pelo menos poderia ter sido servido de alento para a gente, né? Poderia ter trago possibilidades novas, poderia ter trago soluções para os diversos problemas que o Cruzeiro vem vivendo, só que ele bateu naquela mesma tecla de sempre, que é um ano atípico, que a pandemia não permitiu o Cruzeiro ter o público dentro de campo e com isso não teve a receita, que está difícil para todo mundo. Citou que entre os times da Série A e B, apenas 5 ou 6 conseguem manter suas folhas salariais em dia. Aí disse que o Cruzeiro, óbvio, que não quer se pautar nos mais fracos, nos derrotados, e sim nos que são exemplos positivos, mas nem de perto a gente vem fazendo por onde ser comparado a esses exemplos positivos, até porque muitas decisões tomadas pelo próprio Sérgio Santos Rodrigues foram muito equivocadas durante todo o ano, com relação ao departamento de futebol, mantendo o David, com relação à contratação de treinador, como por exemplo, citando apenas um exemplo, o Ney Franco, que foi rejeitado por toda a torcida e mesmo assim ele bancou e não deu nada certo. Decisões administrativas também, muitas vezes brigando com o Pedrinho BH, que é o cara hoje com maior condições de ajudar o Cruzeiro financeiramente, e assim ele já fez diversas vezes, pagando dívidas, comprando o Orejuela, que hoje é o principal ativo do Cruzeiro, que logo mais poderá ser vendido aí por 20 milhões e sanar boas partes dos problemas emergentes do Cruzeiro. Então não dá para transferir culpa para a pandemia ou para qualquer que seja o motivo, a não ser a sua irresponsabilidade e incompetência em gerir o futebol do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Você tem que ser transparente, você tanto cita a transparência como um pilar da sua gestão, mas essa transparência sinceramente não existe, assim como o Sobis disse ontem que a torcida não sabe de 10% do que acontece. O Filipão disse que a coisa está muito pior do que ele imaginava, então expõe isso pra gente, não vem com essas falas prontas, que a gente já está careca de saber que a situação do Cruzeiro era difícil, todo mundo tem ciência disso, você tinha quando assumiu, falou que é o seu CPF que está na frente, que a responsabilidade pelo salário em dia é sua, mas você não está conseguindo cumprir com isso, e não é o ano atípico da pandemia que está impedindo você de fazer um bom trabalho frente ao Cruzeiro. Então eu acho que, pelo menos da minha parte, assim, eu não consigo acreditar mais em uma vírgula que ele diz, sabe? Acho que a credibilidade do nosso presidente, infelizmente, não existe mais. E tem muitos torcedores pensando assim também, viu? E para piorar, é bem provável que jogadores também não acreditem mais, é muito provável que a comissão técnica não acredite mais no presidente do Cruzeiro, e infelizmente é bem provável também que até o Pedrinho BH e outros patrocinadores não acreditem, porque a transparência não existe nesse ano que teria que ser de reconstrução do Cruzeiro. Então é triste você ver ao ponto que o Cruzeiro chegou, parece que não tem comando, parece que está à deriva de fato. E a cara dele nem queima em dizer no vídeo a palavra transparência, cara. É como todo mundo brincou nesses últimos dias aí. O Cruzeiro tá tão transparente que a gente não tá nem conseguindo mais ver o nosso presidente. E de fato é isso que aconteceu. Ele citou um ponto positivo, se for verdade, né? Porque não dá para acreditar mais, infelizmente. Disse que conseguiu fechar um patrocinador para colocar na camisa nessa última semana e que em breve nós vamos poder contar com esse recurso e também, consequentemente, com o patrocinador constando na camisa. Disse que pelo menos a folha do administrativo pelos próximos 3 meses será paga em dia, e se não em dia, pelo menos até a metade do mês. Então isso é uma coisa importante e tomara que ele consiga cumprir com isso, porque obviamente que é errado os jogadores não estarem recebendo em dia. Todo mundo que trabalha merece a sua remuneração, ponto final. Mas a gente sabe que o jogador de futebol, pelo menos o profissional, não passa fome se ficar com um mês ou outro atrasado. Reitero que é muito importante manter em dia, até para que mantenha os jogadores motivados, deem a vida em campo. É a obrigação do clube pagar o salário e ponto final.
mas a galera do administrativo, que cuida da sede campestre, dos clubes sociais, cara, esses sim, que recebem 1, 2, 3 salários mínimos, esses precisam do salário mês após mês, sem erro, porque faz uma falta danada para a galera que não ganha tanta grana como ganham os jogadores de futebol. Então ele disse que pelos próximos 3 meses o Cruzeiro vai conseguir arcar com esses salários em dia, ou pelo menos dentro do próprio mês de vencimento. Então isso é muito importante. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa promessa, né? Coisa que ele não vem conseguindo manter. São as promessas que ele fez lá no início quando foi eleito pelo Cruzeiro. Então o que nos resta torcer é para que não sejam palavras ao vento, e sim que ele consiga de fato cumprir tudo isso aí. Uma coisa que me incomodou muito, cara, nesses dizeres dele, foi ele pedindo para a torcida do Cruzeiro não abandonar o clube. E, cara, quando é que a torcida do Cruzeiro sequer cogitou abandonar o Cruzeiro, cara? Demais, assim, a gente tem sido muito presente, protestando, apoiando, fazendo sócio, comprando camisa. A venda de camisas do Cruzeiro nesse ano foi venda recorde. Todo mundo, conhece inúmeros torcedores que fizeram sócio reconstrução. Então, assim, o apoio por parte da torcida do Cruzeiro não faltou em momento algum, e não está faltando nem agora, que o momento está crítico, que a gente decretou a permanência na Série B. Então não dá para ouvir o Sérgio Santos Rodrigues pedindo para a torcida não abandonar o clube, porque provas suficientes já foram dadas pela torcida que a gente está ali junto, sofrendo, chorando, na miséria, no amor, na alegria, na tristeza. A torcida do Cruzeiro tem dado um show à parte com relação a isso aí. Então eu nem sei por que ele ponderou a possibilidade da torcida abandonar o Cruzeiro, citando que o sócio está vencendo, que tem que aderir, que tem que renovar. E todo mundo vai renovar, cara, porque pode acontecer o que seja com o Cruzeiro, que a gente vai estar lá junto, sofrendo ou rindo. Isso é o torcedor do Cruzeiro, e passando por esses momentos difíceis, a gente está só comprovando o quão grande é a torcida e o quão apaixonada é a torcida pelo Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro e sua diretoria dando indícios, né, que não respeitam a gente, que não são transparentes, que nos deixam por fora das decisões do clube. Então a gente não sabe o que acontece, como disse o Rafael Sobis, e gostaria muito de saber, para a gente poder de repente até pegar um pouco mais leve nas críticas, de repente sabendo o que está acontecendo, mas nada é passado para a torcida com transparência, um pilar que pelo menos lá no início, quando você conseguiu se eleger pelo Cruzeiro, era algo que você pregava muito e que vem falhando demais com relação à transparência. Disse que se reuniu com o Pedrinho BH para aparar as arestas, né, mais precisamente. Se reuniu com bancos também, com patrocinadores, né, com investidores, para tentar solucionar esse problema financeiro do Cruzeiro. Disse que faz muita reunião, é reunião 8 horas, 10, 12, 14. Então, assim, você não está fazendo mais nada além do seu dever. Só que o que pega para a torcida voltar a acreditar em você, Sérgio Santos Rodrigues, é o seguinte: você não toma as decisões que deveriam ser tomadas frente ao Cruzeiro. Você mantém Beneci Queiroz, você mantém David, você se mantém perto da família União, você é a favor da votação do conselho para colocar mais gente safada dentro do clube, para manter os pilantras lá. A gente sabe que o Cruzeiro não é do torcedor, o Cruzeiro são daqueles conselheiros que votam e agem diretamente no dia a dia da instituição. Então o torcedor ama, o torcedor gasta dinheiro, o torcedor viaja atrás do clube, o torcedor incentiva, protesta, vai em manifestação, vai ao estádio, faz tudo pelo clube, só que o clube nada faz pela gente. Então vocês abusam da paixão que a gente tem pelo Cruzeiro e aproveitam, né, desse sentimento que não só o cruzeirense tem, todos os outros torcedores de outros clubes têm também, possuem também, e não é só o Cruzeiro que tem essa relação abusiva, podemos dizer. Então o Cruzeiro não é do torcedor, o Cruzeiro é desse bando de conselheiro pilantra que você hoje se encontra ao lado deles, mantendo-os dentro da instituição, sugando o que ainda tem de resto nesse nosso Cruzeiro. Então é difícil, eu pelo menos não consigo acreditar em novo Cruzeiro, em reconstrução, em dias melhores, uma vez que as coisas extracampo são feitas todas de forma muito errada, de forma muito equivocada, mantendo o ego muitas vezes à frente da razão. Então é uma briga de ego, sabe? Assim, a gente sabe que você gosta de vir frente às câmeras, se posicionar, né, centralizar tudo em você, não delegar, mas eu acho que, pelo menos por minha parte, pelo menos na minha forma de ver, a transparência não existe, e muito menos a credibilidade em você por parte da torcida, jogadores,
comissão técnica e, quiçá, investidores também. Então eu acho que a cada dia que passa com essas tantas decisões erradas que você tomou, fica difícil do Cruzeiro se reestruturar, uma vez que ninguém mais acredita no seu trabalho frente à instituição. Então, para de culpar a pandemia, para de culpar 6 pontos perdidos, para de culpar as gestões anteriores e comece a olhar para suas decisões erradas que você tomou e foram inúmeras durante toda essa temporada. Demite Benessi, demite David, fica do lado da torcida e não da família União, que aí sim vai ser possível a torcida cada vez se engajar mais em prol do Cruzeiro. Então, lero, eu não tolero, e essas palavras suas para mim não valem de nada. Eu fico por aqui, nação, deixa a sua opinião aí nos comentários, se você gostou do pronunciamento, se você não gostou, se você está de acordo, se você acredita ainda no Sérgio Santos Rodrigues. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero de torcedor para torcedor, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.